Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para falar de um idioma que foi inventado por um filósofo polonês, um oculista, alguém ligado à oftalmologia, bem como o objetivo e o lema deste idioma. Talvez alguns de vocês não saibam que o idioma artificial mais falado no mundo foi criado por um filósofo. Esse idioma está vivo, ele tem um lema muito bonito e foi criado num contexto bastante sugestivo que determina o seu grande ideal, o sentido da sua criação. Eu irei falar sobre este idioma, mas antes eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal, nos ajudar na divulgação deste espaço. Esse é um espaço por meio do qual nós divulgamos conhecimento. Portanto, nos ajude compartilhando desse espaço com outras tantas pessoas que se interessam ou que venham a se interessar pelos temas aqui tratados. Nosso objetivo é despertar nas pessoas o gosto pelo conhecimento. Como professor, este é o meu grande ideal, é o que me motiva a me engajar no processo do ensino, levar as pessoas a descobrirem a importância de construir conhecimento e encontrarem nisso um grande prazer, uma grande alegria. Portanto, nos ajude na divulgação deste espaço. Bem, nós sabemos que as línguas podem ser classificadas a partir de duas categorias. Existem as línguas naturais e existem as línguas artificiais. Bem, as línguas artificiais são línguas criadas a partir de um objetivo específico, diferentemente das línguas naturais que vão se formando a partir da necessidade dos homens de se entenderem. As línguas artificiais são criadas para um objetivo específico. O cinema é um terreno muito fértil. Ao longo dos anos, ao longo de seus pouco mais de 100 anos, o cinema é uma linguagem estética, artística, que foi criada há um pouco mais de 100 anos. O cinema nasce em 1895 com os irmãos Lumière, né? Portanto, ele existe há quase 130 anos, para sermos um pouco mais precisos. E o cinema, ao longo de sua existência, se tornou um espaço muito fértil para a criação de idiomas artificiais. Nós podemos citar aqui alguns exemplos, né? Vejam, o filme Jornada nas Estrelas 3, que entrou em cartaz em 1982, dentre outras coisas, marcou o surgimento de um idioma, de uma língua artificial, ou, como alguns preferem, né, por se tratar do cinema, uma língua artística. O Klingon. O Klingon foi um idioma artificial criado para este filme, Jornada nas Estrelas 3, e devido a grande quantidade de fãs, de aficionados por esta franquia, o Klingon ganhou até mesmo um instituto na Pensilvânia dedicado somente a ele, a este idioma artificial. Um outro idioma artificial, este um pouco mais recente, foi o Sindarin, que é um idioma
criado para o filme O Senhor dos Anéis. O Sindari foi criado para dar voz, dar fala aos elfos de Senhor dos Anéis. Nós também vimos o cinema criar um outro idioma, o Naive, que é o idioma falado pelos alienígenas de Avatar. Portanto, vejam, são 3 exemplos que nos mostram quanto que o cinema é fértil na criação dessas línguas artísticas ou línguas artificiais. Bem, a língua artificial mais viva, por assim dizer, mais falada no mundo, é o Esperanto. E o Esperanto foi criado por um oftalmologista, um oculista polonês, e que também era um filósofo, e isto em 1887. Ora, coube ao oculista e filósofo Ludwig Lazarus Zamenhof criar o Esperanto. E por qual motivo ele, Ludwig Lazarus Zamenhof, criou o Esperanto? Bem, ele criou esta língua a fim de viabilizar o entendimento dos povos que viviam dentro do antigo Império Russo. O seu objetivo era criar uma espécie de idioma universal, de língua universal, que viabilizasse o entendimento de povos que viviam no Império Russo. Povos estes que tinham seus idiomas, que tinham seus valores, que tinham a sua história, que tinham a sua cultura. Lazarus Zamenhof viu a necessidade de criar um idioma que facilitasse a compreensão entre estes povos. Ele cria, portanto, em 1887, e com 27 anos apenas, este idioma, o Esperanto, que é um idioma universal, e nesse sentido, Lazarus Zamenhof efetiva no plano da língua uma espécie. Ao criar um idioma universal, ele tinha como objetivo, na verdade, criar uma espécie de utopia num plano linguístico. Utopia essa que está na base, no fundamento da aspiração de muitos filósofos, de filósofos que vão desde Platão a Descartes, que desejaram criar uma utopia no campo das ciências, uma utopia científica fundamentada em critérios matemático-racionais, né? Ora, Platão, com as suas essências, com as suas formas puras, e com a importância que a matemática como uma linguagem universal já tinha para Platão, desejou em seu tempo construir uma espécie de utopia científica. Ora, uma espécie de comunidade do intelecto na qual os indivíduos se compreenderiam a partir de verdades, de essências universais, de verdades universais. Descartes, agora já no século XVII, se propõe também, a partir de verdades universais, das verdades matemáticas, criar uma espécie de comunidade ou de
Por que não dizemos de uma utopia das ciências, uma utopia científica por meio da qual todos os indivíduos se entendessem a partir de verdades absolutas, a partir de verdades inconcussas, a partir de verdades fundamentais. Ora, por mais que este tipo de projeto seja problemático, seja objeto de crítica, e ele foi, é curioso notarmos que filósofos de longa data desejaram criar a utopia do entendimento universal, a utopia da compreensão universal. Ora, uma utopia fundada em verdades universais, em verdades científico-filosóficas, matemático-filosóficas, que permitissem aos homens se compreender. Nesse sentido, as diferenças que deveriam existir não seriam de consequências mais graves, de consequências mais funestas à humanidade, visto, pois, que naquilo que é essencial, naquilo que é racional, naquilo que é universal, os homens se compreenderiam. Ora, este é um desejo utópico que fez tradição na história da filosofia, fez história na história da filosofia. Ora, Lázaro Zamenhof, alinhado a este espírito, se propõe a criar uma forma de compreensão entre os homens, mas não a partir de verdades matemáticas, a partir da linguística, a partir de um idioma, a partir de uma língua. E ele o faz por meio do Esperanto. Ora, e a palavra Esperanto é uma palavra cuja raiz já nos diz, já nos dá o seu significado, né? Ora, Esperanto é aquilo que se espera. Ora, na raiz da palavra Esperanto, há uma das para me valer aqui de uma expressão teológico-cristã, a esperança é uma das virtudes cardinais, né? Uma das virtudes principais do cristianismo, ao lado da fé e do amor. Vejam, a esperança, desde a tradição cristã que nos reporta Paulo, o apóstolo Paulo é uma espécie de virtude e cultivada pelos homens em todos os tempos. Lázaro Zamenhof, sabendo da importância da esperança para os homens, criou um idioma que carrega, que se identifica já no termo aquilo objetivo para o qual ele foi criado. Ora, o Esperanto tinha um lema. Qual o lema? O lema do Esperanto. Ora, o lema do Esperanto era o seguinte: para cada povo a sua língua, para todos os povos o Esperanto. Portanto, o Esperanto é a língua universal. E é curioso que esta língua foi criada por um filósofo, que além de ser filósofo, era um oculista, alguém ligado à oftalmologia. E isso por si só, essa conjunção entre filosofia e oftalmologia, por si só já diz muito. É quase impossível resistirmos à sedução de vermos na conjunção dessas duas áreas do conhecimento, o quanto que elas se completam, o quanto que uma diz acerca da outra. Ora, um oftalmologista tem como finalidade auxiliar as pessoas a enxergarem um pouco mais, a superar as deficiências oftálmicas
de uma pessoa. Portanto, o oftalmologista ajuda o indivíduo a enxergar, a olhar, a enxergar um pouco além. Antes de Lazarus Zamenhof, o Ocidente conheceu também um filósofo que conseguiu conjugar a prática da filosofia com o ofício realizado em sua oficina, que também tinha como objetivo ajudar os homens a enxergarem um pouco além. Eu me refiro ao filósofo Baruch Spinoza. Ora, nós sabemos que enquanto não filosofava, enquanto não escrevia sobre filosofia, Spinoza polia lentes que serviriam as lunetas que ajudaram homens de seu tempo a enxergarem para além daquilo que os olhos humanos por si sós eram capazes de enxergar. Ora, nós vemos aqui, tanto em Spinoza como em Lazarus Zamenhof, o quanto que a oftalmologia e a filosofia se casam, visto que o objetivo da filosofia também é ajudar o indivíduo, auxiliar o indivíduo a enxergar um pouco mais longe, a observar, a olhar as coisas a partir de um olhar mais profundo, mais perscrutador, mais percussiente. Ora, esta é a nobre missão da filosofia. Missão esta que podemos dizer é alegorizada ou foi alegorizada por meio do ofício destes dois pensadores, Spinoza, século XVII, e Lazarus Zamenhof, no século XIX. Ora, Lazarus Zamenhof, este nos deixou a humanidade um grande legado, um idioma artificial até hoje falado. E o seu objetivo era promover aos indivíduos de seu tempo uma melhor compreensão entre si. E nesse sentido, como filósofo que era, nesse sentido, hoje mais do que nunca a filosofia renova, remoça a sua importância. Ora, diante de tantos ruídos, diante de tantos desentendimentos, diante de tanto burburinho, diante de tantas falas e discursos desarticulados que mais promovem discussão, que mais promovem desavenças, obscurantismos e retrocessos, a filosofia mais do que nunca se faz necessária, porque ela nos permite enxergar verdades mais consistentes, e isso por meio de um processo dialético, autocrítico, de desconstrução e construção de ideias num caminho que tem por objetivo levar o indivíduo a um estado de maior crescimento, de maior maturidade intelectual, de compreensão mais ampla acerca das coisas. Ora, ao lado do Esperanto, a filosofia também é uma língua que se pretende que deve ser, é uma linguagem, melhor dizendo, que deve ser falada ou que deve fazer impor a sua voz, a fim de que ela cumpra entre nós o seu mais nobre papel, que é
a sua mais excelente vocação, que é nos ajudar a enxergarmos, a olharmos, a compreendermos as coisas de forma mais ampla e profunda. Portanto, façamos da filosofia esta nossa língua ou linguagem da esperança, da esperança, a fim de que nós possamos de fato nos tornarmos mais esclarecidos e superarmos esses obscurantismos que andam por aí, que nos ameaçam, que querem nos jogar novamente no estado de ignorância e que tão nefasto ou nefastos são para a raça humana. Fica aqui o nosso apelo e o nosso voto de esperança. Um grande abraço e até a próxima.